Olá, Freds metalinguísticos, olá, Fredas metalinguísticas. Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje... No filme anterior, a New Line Cinema fez o maior estardalhaço em cima da morte do Freddy porque os produtores estavam realmente decididos a encerrar a franquia ou, no mínimo, colocar ela na geladeira por um tempo indeterminado. Pelo menos até o encontrinho com Jason vingar. Mas enquanto isso não saía, o criador do primeiro filme, Wes Craven, apareceu com uma ideia sapequinha que não interferiria na linha do tempo original. Uma ideia que ele já estava paquerando há anos sobre o Freddy apavorando num suposto mundo real o elenco e a equipe responsável pelo primeiro filme. Em meados de 1992, sentindo que Wes Craven não tinha sido compensado devidamente pelas sequências de A Hora do Pesadelo, o executivo Robert Shaye entrou em contato para oferecer essa compensação, parte do merchandising e etc. Além disso, Fred mal tinha acabado de morrer e ele, junto com o pessoal da New Line Cinema, bem dizer, sentiram saudade do dito cujo e meio que acharam que a franquia não podia terminar com a qualidade questionável pelas mãos de qualquer um. Um fim de verdade tinha que ser feito com a qualidade pelas mãos do criador original. Wes Craven então aceitou o convite e, para se preparar, ele tomou a precaução de reassistir a todos os filmes da franquia para evitar incoerências em sua nova trama. Mas acabou que não serviu de muita coisa não, já que as sequências ele achava muito fracas, incoerentes entre si, sobrescrevendo o tempo todo a mitologia e as capacidades do vilão. Então ele veio com essa proposta completamente diferente do vilão atacando no mundo real. Ideia que ele tinha pensado pro filme 3 e acabou rejeitada na época. Só que agora eram novos tempos, a New Line já estava com muito mais bala na agulha, Craven já tinha conquistado mais moralzinha na indústria, então o Robert Shaye aprovou a ideia e deu sinal verde para a produção de O Novo Pesadelo, o retorno de Freddy Krueger, que contou com roteiro e direção de Wes Craven. Para escrever, o cineasta usou várias questões reais da vida dos atores, da New Line e da sociedade californiana. E para vocês que fazem parte desse grupo seleto que está acompanhando esse Revisando a Franquia de A Hora do Pesadelo e chegou até aqui, você vai ser capaz de reconhecer um monte de carinhas aqui e elementos que a gente já viu pela franquia. Na parte das curiosidades a gente destrincha isso melhor, por enquanto vamos seguir aqui. Pois quanto ao trampo de Craven na direção, ele contou com um orçamento generoso de 8 milhões de dólares para trazer o terror de volta, eliminando ao máximo qualquer tipo de patetice por parte do Freddy. E assim, trazendo de volta Heather Langenkamp do filme original como ela mesma e o John Saxon também como ele mesmo, como o pai dela, além do Robert Englund como si mesmo e como Freddy. Em 14 de outubro de 1994, o filme chegava aos cinemas. No Brasil, só em fevereiro de 1995. O filme começa num suposto mundo real em 1994, ou seja, 10 anos após o lançamento do filme original. Alguém com a roupa do Freddy Krueger está construindo uma mão mecânica com vida própria, mas como ele esqueceu de construir o buraco de pôr a mão, aí ele decidiu arrancar sua mão fora para encaixar o cotoco. Só que é pegadinha do malandro, pois isso não passa de uma gravação de um filme dirigido pelo Wes Craven. E quem também tá ali no set é a atriz Heather Langenkamp, junto com seu bacurim Dylan e o marido Chase, que é o técnico de efeitos responsável por essa mão mecânica aí. Conversa vai, conversa vem, tá tudo bem, e do nada a mão dá uma biloura, começa a se mexer sozinha e ataca os cabras dos efeitos tudo. O primeiro é o calvo beludo aí, com uma cravada no goga, depois é a vez do calvo com uma coçada no pânceps, e por fim a mão se desembesta pra cima do marido da Heather, mas dá em nada não, porque era um pesadelo da mulher, é mais uma pegadinha, esse filme tá danado. E a moça já acorda num terremoto da boba na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Passado o terremoto, a moça demonstra estar bem neurótica com esse tipo de sonho e com o fato de estar recebendo telefonemas de alguém imitando Freddy Krueger. Pronto, ó lá, foi só eu falar que ela recebeu mais um. E mais outro. Mas apesar de apavorada, ela precisa sair para cumprir suas obrigações. Ela deixa seu bacurim com a babá e se manda para uma entrevista sobre os 10 anos de A Hora do Pesadelo. Terminada a entrevista, o apresentador chama o ator Robert Englund, que entra vestido de Freddy Krueger e fica fazendo estripulia como se fosse um integrante da Carreta Furacão, o que surpreende e deixa Heather meio apavorada. Mas na saída, ele conversa com ela de cara limpa e fica tudo safe. Agora Heather dá um pulinho no escritório da New Line Cinema e recebe um convite do dono da empresa, o Bob Shaye, para repetir o papel de Nancy num novo A Hora do Pesadelo que Wes Craven tá escrevendo. Curioso é que ninguém parece se importar que a personagem já morreu, né? Mas fazer o quê? O pessoal já tá acostumado assim. Morreu, renasce. O mais importante é que a Heather rejeita o convite, porque ela anda bolada com esse negócio de Freddy Krueger e como tem filho pequeno, não tá mais querendo fazer negócio de terrorzinho também não. Até porque o pivete de vez em quando fica assistindo o filme assim, ela fica meio bolada com isso. Inclusive, quando ela chega em casa, o guri tá tendo um ataque apoplético.
Tá bom. Preocupada, a mulher pede pro marido, que tava em outra cidade, vir embora pra casa. Mas esse aperreio fora de hora só faz o homem pegar a estrada cansado e com sono, mimir no volante, receber a visita de uma luva do Fred que faz cuti-cuti na binga dele e estoplafit no bucho, terminando por fazer o homem lascar o carro no muro. Tá vendo? É isso que dá. Não teve paciência, ficou cheio de charminho, perdeu o marido. Podia ter esperado o dia seguinte? Podia, mas não. Ai, vem lá, por quê? Porque o menino tá dando chilique. Só que quando a Heather vai no necrotério identificar o corpo, ela percebe que o Chase não morreu num acidente normal, pois ele tem marcas de garras no peito. E aí... e dá uma gofada feia de quem comeu cocô e não gostou. Que nojo. No outro dia, no enterro do marido, rola mais um terremoto, a moça cai, bate o coco, apaga e tem um pesadelo com um Fred duende tentando raptar sua cria, mas ela acorda acudida pelo ator que interpretou o pai dela no filme original e tá pronta pra outra. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque ela ainda tá aperreada, principalmente porque continua tendo pesadelo, que agora tem pesadelo dentro de outro pesadelo, e porque o pivete Dylan tá cada vez mais estranho. Ora catatônico, ora dando chilique, ora com medo de dormir, ora tentando voar, escorregando, caindo em câmera lenta e sendo salvo pela mames na hora H, e ora tendo piripaque completo com direito a babação, ziquezira e telefonema linguarudo. Que é isso? Não sei. Foi sonho, não foi? Também não sei. Só sei que o pivete foi levado pro hospital pra ver o que cacimba ele tem. E no meio disso tudo, outras pessoas deixam transparecer que estão lidando com algum aperreio também. Os técnicos de efeitos que morreram no sonho da Heather acabaram morrendo de verdade. O Bob Shea tá com medo de atender telefone. O Robert Englund tá pintando um quadro bizarro do Fred Krueger e o Wes Craven anda sendo inspirado por pesadelos para escrever esse tal novo roteiro. E aí a Heather vai lá visitar ele, no que ele explica que existe uma entidade antiga, muito maléfica, dedicada a matar a inocência. Ela assume diferentes formas em diferentes épocas, mas fica contida enquanto estiverem contando uma história sobre ela. Há 10 anos esse ser tá adormecido, por quê? Porque por acaso retrataram ele no cinema como o Fred Krueger e ele gostou dessa identidade. Porém, agora que pararam de fazer filmes, ele poderia sair do mundo fictício para atacar o zaralho na realidade. Por isso, Wes Craven precisava fazer um novo filme com a Heather estrelando, já que ela interpretou a primeira personagem que derrotou o Fred. Por isso também que a entidade estava tentando enfraquecer psicologicamente ela, e por isso ela precisava tomar uma decisão. What kind of choice? Whether or not you're willing to play Nancy one last time. E para tudo isso eu preciso dizer, uau, essa foi a desculpa mais esfarrapada para reviverem uma franquia decadente que eu tive o prazer de ver. E vinda do Mestre Craven, né? É pra você ver que ninguém tá salvo. Beleza, à noite a Heather cochila e acaba recebendo a visita do Duende Krueger, que aparece por inteiro pela primeira vez no filme. Olha só como ele tá bonito, diferente, menino pintoso. Ele então quebra a mobília, descarta a decoração, poda uma plantinha e faz montinho na Heather. Comemoração foi gol. Ei, vamos lá comemorar. Mas antes que pudesse se engraçar, um terremoto enviado pelo roteiro acorda a moça. Agora ela cinzeira em beta pro hospital pra ver se o bacurinho dela tá ok, porque se ela tá tendo pesadelo, o menino pode tá também. Mas ele, na verdade, tá na mesma. Esquisito, falando grosso e gofando o que deveria sair por baixo. Ai, que nojo! Enquanto isso, a médica se transforma no Fred. Ah não, era só mais um pesadelo mesmo, fazendo a Heather acordar toda agoniada. Vendo esse desespero da mulher, a médica cata ela pra fora do quarto pra saber se ela bate bem das ideias, se não tá cheirando umas colinhas de sapateiro nas horas vagas, né? Porque isso poderia ser perigoso pro menino. Enquanto isso, a babá fica com o guri no quarto e as enfermeiras põem o pivete pra dormir. Aí não, aí lascou. E menino, uma vez que ele apaga, o Duende Fred já chega por trás da babá e vral, na frente de geral mesmo, ali pra todo mundo ver, e ainda bota ela pra voar, se pendurar na parede, no teto e ser toda descatembada daquele mesmo jeito que a gente viu a Tina do primeiro filme sendo descatembada. Vendo isso, o pivete fica como a Lucy Crazy, e aí foge do hospital e tenta ir pra casa a pé. Aqui não, porque aqui é só um anão dublê mesmo. Agora sim é ele, que tenta atravessar no sapatinho uma avenida lotada, e ele tava até conseguindo ali, no miudinho, nos passinhos dele e tal, mas aparece um Fredão no céu, cata o guri com a garra e fica brincando de ioiô, assim, opa, vai morrer, vai não, opa, vai sim, opa, não vai não, oh, eita. Enquanto isso, a Heather tá atrás ali, muito desesperada, aposta a corrida com um caminhão desgovernado, não sei porque ela acreditou que podia correr do caminhão, mas ainda assim ela fez, mas dá um jeito de escapar e vai atrás do pirralho, que agora foi solto, e com sua perninha curta de mentira, ainda conseguiu chegar em casa antes da mãe, rapaz. Ela, como é que ele fez isso? Ali, tique, a mulher correndo, cagou, o menino chegou antes.
Eu, hein? Então, quando ela chega em casa, quem tá acudindo o moleque era o ator John Saxon, que fez o pai da Nancy no filme 1 e 3. Ah, e é John Saxon, tá? Não é sexo não, tá? É o pelo amor. Vamos manter a compostura aí, seus safados. Só que, de repente, ele vira o personagem que interpretou na franquia e começa a tratar a Heather como filha, chamando ela de Nancy. Pronto. Agora que realidade e fantasia se misturaram, o Fred desperta com força total. Nisso, o imprestável do tio Peruca se manda, fazendo com que a Heather, Nancy, sei lá, tenha que se virar sozinha. Ela então entra em casa, que virou a 1428 da Elm Street, vê o filme original passando na TV, procura o Bacurim, que sumiu, pega uma faca, toma uns remedinhos pra dormir, mergulha debaixo do lençol e escorrega até um templo antigo. E confirmando a teoria de que quem procura acha, encontra o roteiro do filme, encontra o pivete e encontra o Fred Andy. Aí toma um sacode, dá um sacode, toma um, dá um e ficam nesse peida não caga até que ela apaga. Fred agora parte pra cima do Dylan. Vai pra lá, pra cá, pra lá, o pivete corre agora em câmera lenta e é encurralado pelo Fred numa fornalha. O Fred não passa, mas estica o braço assim, como um homem elástico, catuguri, abre a boca, é royal. Pode isso, Arnaldo? Nem Arnaldo sabe. Mas nessa hora, Heather, Nancy, Jacobina, sei lá, mas qual é o nome dessa mulher, levanta e vem virada na boba serena, sobe uma escada de gosma e antes que o Fred Conga engolisse o pichote, a mulher enfia o gume no fiofó do vagabundo. Toma, safado. Então o pivete consegue fugir, mas a mãe é capturada por um linguão ceboso que vai se enroscando nela toda. E agora, quem salva o dia é o Dylan, que deixa o Fred com a faca na ponta da língua. O maldito fica todo se doendo, se estremilicando, escapole pra dentro da fornalha, mamãe e filhote trancam ele, aumentam a chama, ele vira um capirongo, se esgoela e explode. Cataplofit. Heather e Dylan escapam, brotam em casa e encontram o roteiro do próprio filme com o agradecimento do Wes Craven pela Heather ter interpretado a Nancy uma última vez. Fim de história. E agora, vamos às curiosidades, vamos? A ideia da problemática é que a entidade, ao ser chamada de Freddy Krueger nos filmes, incorporou essa identidade, ela tomou pra si. Se tá me chamando assim, eu sou assim mesmo. E incorporou também os elementos dessa mitologia. A Heather, então, precisaria entrar no faz de conta da criatura, interpretando a Nancy mais uma vez, pra assim conseguir derrotar a entidade pra valer. É por isso que quando ela aceita o papel, as roupas dela e do John Saxon mudam para figurinos parecidos com aqueles que eles estavam usando na conclusão do filme original. Ela um pijaminha, ele a roupa de xerife. Inclusive, é por isso que quando ela entra em casa, a casa vira a 1428 da Elm Street, porque ela ali tá entrando na realidade do filme, por assim dizer. A propósito, esse filme aqui ressoa alguns momentos do original, como a luva se aproximando da virilha do Chase é parecido com a luva se aproximando da virilha da Nancy na banheira, apesar de que a morte dele lembra muito a morte do Dan no filme 5. A Alice também liga pra ele, ele fica azucrinado, pega o carro, acaba mimindo no volante e bate. Tem também a língua do Freddy que sai pelo telefone, aconteceu cá como aconteceu lá. A morte da babá é bem semelhante à morte da Tina. Quando Heather entra numa área restrita do hospital, a enfermeira pergunta pra ela se ela tem passe, no que ela responde: Screw your pass. assim como ela diz quando é abordada no corredor da escola no filme de 84. Screw your pass. Entre alguns outros ecos que eu posso ter deixado passar. Falando sobre algumas exclusividades, esse aqui é o único filme da franquia A Hora do Pesadelo que não teve sequer uma sequência na fictícia cidade de Springwood, Ohio. Freddy não mata nenhum adolescente, todos os personagens mortos aqui são adultos, e também não possui créditos de abertura. Isso porque o Wes Craven queria dar a ilusão de que esse capítulo não se tratava de um filme fictício, dando sequência aos anteriores, mas de algo mais real, próximo a um documentário até. Muitos detalhes desse filme aqui foram inspirados em circunstâncias reais, como eu antecipei lá no início. A aparição do programa de TV veio de uma aparição que Wes Craven e Robert Englund fizeram num programa para falar se filmes de terror eram prejudiciais para crianças. Em certo momento até as crianças da plateia começaram a gritar muito alegres: Freddy, Freddy, Freddy! Craven disse que o apresentador e os pais ficaram horrorizados, mas o que isso significa para as crianças, se é algo positivo ou negativo para elas, aí vai de cada um interpretar. E também, assim como no filme, a atriz Heather Langenkamp também tinha um stalker na vida real. Além de que seu marido também é um prestigiado artista de efeitos especiais. David Leroy Anderson é o nome dele, que foi convidado para interpretar a si mesmo no filme, mas recusou. Já o ator que fez o filho da Heather no filme também tinha um pai que trabalhava com efeitos especiais. Mas se a arte imita a vida também pode imitar a arte, sabia? Vocês notaram que tem um monte de terremotos sem motivo aparente aqui, né? Então, o que passa é que Wes Craven quis incluir uma espécie de pesadelo da realidade da Califórnia. Como o estado tá
está sobre a falha de San Andreas, é muito comum ter tremores por lá e a população vive com esse medo. Só que o elenco e a equipe estavam achando que as cenas do terremoto estavam muito exageradas, que eles nunca tinham passado por um terremoto drástico. Porém, eles logo perceberam que as cenas estavam sim, bem fidedignas, quando um mês após as filmagens das cenas de terremoto no filme, aconteceu um histórico tremor de 6,7, conhecido como o sismo de Northridge, que causou a morte de 57 pessoas, feriu mais 8.700 e causou um prejuízo de 20 bilhões de dólares. As cenas de destruição que aparecem aqui no filme são registros reais decorrentes desse incidente, que aí o Wes Craven aproveitou para mandar uma unidade para filmar isso aí, para dar mais veracidade ao projeto. E agora vamos de alguns easter eggs. Na cena de abertura, o Wes Craven tá vestindo uma camisa listrada com as mesmas cores do suéter do Freddy. Já na cena do parquinho, logo após a Heather falar que ter visto o Freddy no funeral foi um bagulho bizarro, um molequinho passa de bicicleta vestindo um suéter semelhante ao do Freddy. Quando o Robert e Heather estão papeando, ele diz que os fãs gostariam muito de vê-los juntos novamente, no que ela responde: In what, a romantic comedy? e ele retruca: Just because it's a love story doesn't mean you can't have a decapitation or two. Acontece que Robert Englund participou de uma versão de O Fantasma da Ópera, que é uma história de amor com uma ou duas decapitações. E tem mais, quando a Heather disca o número do Robert Englund no telefone do carro, dizem que os tons são o mesmo da melodia da música tema de A Hora do Pesadelo. Mas como eu não entendo de música, eu não consegui perceber isso não. Agora, quando Dylan tá tentando esfaquear a língua do Freddy, dá pra ouvir algo similar à musiquinha da cena do chuveiro de Psicose, e aí essa sim eu consegui reconhecer. Falando agora de algumas participações, o diretor Wes Craven queria ter convidado o Johnny Depp para aparecer na cena do enterro do marido da Heather, mas como Depp estava se tornando uma estrela na época, o Craven ficou meio inibido. Aí, quando se encontraram mais tarde, depois que o filme já tinha sido lançado, o Craven tocou no assunto e o Depp disse que Toparia de boas. bom, ele não apareceu, mas sabe quem apareceu? Giselle Garcia, do filme 1, Tuesday Night, do filme 4, e em outra cena, a produtora da franquia Sarah Richard, como ela mesma, que ficou toda nervosa em aparecer e até comprou um terno novinho em folha, assim como o dono da New Line Cinema, o Robert Shea, pra não perder o costume, além de sua irmã, Lynn Shea, mas aí não como ela mesma, e sim como uma enfermeira, e outra parente de alguém da equipe que também interpretou a enfermeira foi a Jessica Craven, sim, filha do Wes Craven, aquela que achou o Johnny Depp bonitinho e por isso o Craven contratou ele no filme 1. E a contagem de corpos dessa vez foi 5. 2 vítimas da luva num sonho, mas que acabaram vindo a morrer fora de cena depois, e 2 vítimas que morreram em cena mesmo, além do Freddy entidade que pipocou. Foi um filminho meio chimbuia nesse sentido, né? Inclusive o marido da Heather nem morria no roteiro preliminar. Mas como o Freddy não tinha matado gente suficiente, aí decidiram mudar e matar o homem. E como morte de destaque dessa vez, eu colocaria a da babá pela complexidade da cena e tal, mas como ela foi completamente chupinhada da morte da Tina no primeiro filme, acho que não merece destaque não. E também nenhuma outra cena merece, então vou destacar nenhuma não. Olha, eu talvez vá na contramão de muita gente aqui, mas esse filme não me ganhou não. Em resumo, eu achei chato pra caboges. Nem pela ideia em si, eu gosto da ideia, mas pela forma como ela foi incorporada, que pra mim não passou muito do básico. Vamos fazer um filme em que o Freddy invade o mundo real e persegue a atriz principal do original, forçando ela a interpretar a personagem uma última vez. Joia! E o que mais? Pra não ficar parecendo uma desculpa esfarrapada. Não tem mais. Não aborda os altos e baixos da indústria, não aborda carreiras e dramas dos astros, não aborda nem a metalinguagem direito de como a vida pode imitar a arte e a arte pode imitar a vida. Fica só nessa camada mais superficial mesmo. Serve de ensaio pro que o Wes Craven viria a fazer em Pânico, e aí sim deu muito certo. E ainda que isso não fosse o suficiente, minha nossa, como o Wes Craven fez da Heather uma personagem fraca, chata. Ela só aparenta ser forte, mas é tão aborrecida, com cara de aperreio vazio e vontade de cagar o tempo inteiro que cansa. Simplesmente porque a personagem não tem oscilações, gente. Os problemas que ela tem no início são Estou tendo pesadelos e tem alguém me ligando. problemas menores. E as emoções com que ela enfrenta isso são as mesmas com que ela enfrenta problemas maiores. Não cresce a personagem, não sai do lugar emocionalmente. Vem minuto, vai minuto e ela segue com a mesma cara de enjoada, sempre no mesmo nível. E o guri, vixe, é outro porre. Não por demérito do ator mirim, palmas pra ele, pra direção de elenco que conseguiu arrancar ótimas reações dele. Inclusive dando sustos reais no coitado,
dizendo pra ele que a mãe dele tinha morrido, pra ele chorar. E emocionalmente ele já realmente corresponde bem aos propósitos, mas isso não atenuou a chatice dos momentos catatônicos e gritos repentinos, porque é o tempo todo e sem a evolução, sem isso ajudar a avançar a história. Falando nisso, ó trama pra não avançar. Na verdade, tem trama direito isso aqui? É um fiapo de história alongado por uma enrolação que minha Nossa Senhora do cochilinho vespertino. Tanto que uma das sequências iniciais é basicamente a Heather conversando enquanto se apronta pra sair de casa. Mas, mano, como conversa e repete os mesmos assuntos. Tem 2 terremotos durante essa sequência, tem 2 telefonemas de trote, a babá chega e até o motorista da limusine telefona 2 vezes do tanto que a mulher tá enrolando. E aí o filme segue e essa coisa de enrolação não muda. É repetitivo, é maçante, pois é basicamente a Heather sonhando e chamando o guri pra lá e pra cá. Só pra vocês terem noção, o nome Dylan é pronunciado mais de 100 vezes aqui. Então já dá pra ter uma noção do nível de chatice da coisa, né? E pra completar, não tem uma sequência aqui que seja de causar qualquer sensação mais forte. Seja de encantamento, seja de terror. Eu senti que o Wes Craven tava meio sem inspiração. E digo isso mesmo que esse filme tem uma atmosfera bem mais sombria do que os últimos e tem um Freddy Krueger mais demoníaco também. Que inclusive eu gosto do conceito, mas nem tanto da realização. Eu acho que a maquiagem ficou muito clean, muito limpinha, muito bem desenhadinha e isso deu um aspecto de borracha, de máscara. Se o propósito era parecer carne viva, faltou viscosidade, faltou grosseria, sabe? Faltou sujeira também no bicho. Quanto à trilha sonora, também contribuiu para deixar a coisa mais séria e sombria, mas ela é muito grandiosa, épica e onipresente pro pouco que acontece em cena. Muito barulho por nada. E mesmo sem uma grande história pra contar, e mesmo sem grandes atributos, esse aqui foi o filme mais longo da franquia com 112 minutos. Ainda assim, na época, o filme recebeu uma boa média de críticas positivas e ainda é lembrado com certo carinho. E assim, sendo bem pragmático, apesar de eu não ter gostado muito do que eu vi, eu até concordo que no frigir dos eggs, os eventos do filme dão uma conclusão digna pra franquia. Porém, o grande público não se empolgou não, o que fez a produção amargar 18,1 milhões de dólares domesticamente, o menor desempenho de toda a franquia. O que serviu pra pôr uma pá de cal definitivamente nessa história de Freddy Krueger e Hora do Pesadelo? Não, né, gente? A gente tá falando de Hollywoodsons. Definitivamente é uma palavra muito drástica pra essa indústria. Nos próximos 10, 15 anos, a New Line Cinema ainda tinha mais 2 cartadas pra explorar a marca nos cinemas. O tal ansiado encontrinho com a franquia do Mascarado Brucutu e um reboot completo. Mas isso só chegaria na década seguinte, então eles deixaram descansar ali na geladeira por um bom tempo. Pela ordem cronológica, o próximo filme seria o Freddy vs Jason. Mas eu quero terminar primeiro revisando a franquia de A Hora do Pesadelo, assim como eu terminei de Sexta-feira 13. Então na semana que vem a gente vai ver aqui o reboot e na seguinte a gente fala do tão esperado crossover. Já é maravilha. Conto com a presença de vocês. Até semana que vem. Tchau!